Família, glória a Deus, Deus é bom com a gente, maravilhoso poder estar aqui com vocês, Deus é maravilhoso, mais um dia aqui de jejum, palavra e oração, estamos juntos nesse propósito aí, sem cessar, sem parar, vamos que vamos, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, há um princípio poderoso da palavra de Deus, jejum, oração e meditar na palavra de Deus faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa vida. Na verdade, muitas vezes a gente acha que precisa de coisas, mas o mais profundo que nós precisamos é dessa transformação interior, porque muitas vezes Deus sabe a hora certa de nós clamarmos, a hora certa de nós pedirmos, a hora certa de nós vivenciarmos coisas, e muitas vezes por não transformarmos o nosso coração, por não transformarmos o nosso interior, nós ficamos paralisados, nós ficamos sem avançar nos propósitos de Deus, e estamos aqui juntos para fazer isso, nessa reunião aqui, nessa reunião de oração virtual, nesse monte virtual aqui poderoso diante de Deus, e glória a Deus por isso, tá? Deus é bom demais e glória a Deus por cada um de vocês que estão comigo desde o primeiro dia. Então vamos avançando aqui. Hoje o jejum é por crianças, vamos orar por crianças e vamos até o nosso domingo entregar esse jejum. Glória a Deus, tá? Um abraço para a família Alva reunida aqui, a Igreja Alva, Deus os abençoe demais. Parabéns por tudo que Deus tem feito no meio de vocês, no nosso meio, e continuem avançando, orando, crendo e fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para vivenciarmos grandes e poderosas obras no lugar que Deus nos colocou e nos propósitos que Deus também nos colocou. Um abraço também para toda a família de Deus, um abraço para toda a família do Senhor reunida aqui também conosco, aqui ao vivo, depois nas gravações. Deus abençoe de novo, tá? Se você é de Florianópolis e região, vem ser Alva, conheça ali o Instagram da Igreja Alva e Deus abençoe poderosamente. Essa família vai ter todo o carinho e todo o amor ali para lhe receber com o amor que Cristo amou a tua vida, e nós também, como a Bíblia diz, que o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus, que nós também tenhamos, então que esse amor também possa abençoar a tua vida. Amém, família? Então nós vamos meditar na palavra de Deus, pequenas pílulas, mas que fazem uma revolução em nosso interior. Depois vamos orar juntos, jejuando, óbvio, e glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Por isso, hoje vamos orar por crianças e adolescentes, e biblicamente falando, esse é um tema muito importante no que se refere à igreja, no que se refere à comunidade, no que se refere à família de Deus, porque não foi à toa que Jesus usou as crianças em momentos muito específicos e poderosos na Bíblia ali, e com ensinamentos poderosos também. Então ele fala algo muito claro. Os profetas também usaram os filhos, os adolescentes, as crianças também como exemplo poderoso de quando as alianças entre pais e filhos são restauradas. Eles usaram também o mesmo exemplo da vinda de um despertamento e de um avivamento sobre uma região, sobre o mundo, sobre o povo, né? Por exemplo, o profeta Joel diz que nos últimos dias converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o dia do Senhor. Então nós vemos que grandes acontecimentos são marcados, grandes acontecimentos espirituais são marcados por restauração familiar de pais e filhos e pais. É por isso que o diabo se levanta com toda a fúria que ele tem para destruir esses relacionamentos, porque esses relacionamentos são a expressão visível também do relacionamento entre o nosso pai e nós. Então os relacionamentos aqui na terra, eles representam muito esses relacionamentos entre Deus, entre o Deus Pai, né, o nosso Pai, e os seus filhos. Então é muito importante nós compreendermos isso, fazermos de tudo para que esses relacionamentos possam ser restaurados, que nós possamos derrubar os muros, construir pontes entre filhos, né? Não só filhos físicos, mas também dentro da igreja, os relacionamentos de líderes mais velhos,
membros de uma igreja mais novos. Então é muito importante nós compreendermos que essas restaurações são importantíssimas, né? Então nós vemos como a Bíblia cita muito sobre isso. A Bíblia fala sobre, por exemplo, o menino Davi, né? Que era um adolescente quando a Bíblia diz que Deus o encontrou no meio das ovelhas, um adolescente já cheio de responsabilidade, já cheio de compromisso, mas também com muitas marcas poderosas da parte de Deus, com muitas marcas poderosas que a vida lhe colocou, mas da parte de Deus ele foi curado, foi sarado, os traumas não conseguiram permanecer na vida dele, porque ele entendeu que também, além do pai físico, ele também tinha um pai espiritual que sempre estava com ele. Então, é muito importante nós orarmos para que as crianças, para que os adolescentes, para que os nossos filhos, para que os filhos que estão dentro da igreja, para que essa geração possa ser sarada, curada pelo Senhor, e que os traumas familiares, traumas da caminhada não tenham poder de tocá-los, porque isso mostra também como anda o relacionamento do Deus, do nosso Pai espiritual com os seus filhos também. Então é muito importante nós entendermos isso. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16, nos diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, ou, melhorando aqui, para que as abençoasse. Era costume e tradição dos judeus levarem os filhos para os rabinos, para que eles liberassem bênçãos sobre essas crianças, né? O poder das palavras de um homem, de uma mulher de Deus, são poderosas em Deus, né? Mas os discípulos os repreendiam, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, esse texto é muito poderoso, esse texto é muito forte, esse texto é um texto clássico da palavra de Deus, com a importância das crianças para Jesus, com a importância dos filhos e dos servos de Deus para Jesus, e isso é maravilhoso. Os textos no original aqui, eles têm muito a nos falar, esse texto original tem muito a nos ensinar. Quando Pedro foi restaurado por Jesus, ele fez 3 perguntas para Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros, ou os meus cordeirinhos. Então, ele também começa falando sobre a importância dos pequeninos, né? Não só de idade, mas os pequeninos em sua conversão. E todas as vezes que alguém está ferindo os pequeninos, isso atinge radicalmente a questão do céu. A ira de Jesus, quando os pequeninos eram tocados, Jesus, um texto abaixo desse, um pouco à frente desse que eu li para vocês, fala que se algum de nós, né, fizer desviar ou tocar um dos pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar, porque o pequenino tem um propósito poderoso diante de Deus, ele está começando a viver os propósitos de Deus, e muitas vezes nós, sem esse amor, esse carinho por essa geração, começamos a ser pedra de tropeço. Então isso é inegociável, não pode acontecer isso. Então nós temos que entender esse princípio aqui. Então Jesus começa a falar, então, na segunda pergunta de Pedro, ele diz: você me ama, Pedro? Eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, né? Aí depois ele já fala sobre ovelhas, e depois ovelhas de novo. Mas ele começa falando sobre os cordeirinhos. Então é muito importante nós dedicarmos oração, intercessão. É muito importante nós dedicarmos jejum por eles. Também é muito importante desenvolvermos ferramentas para que eles possam ser, na sua linguagem, também conhecer o Evangelho. Deixo aqui essa palavra para vocês, porque a palavra nunca muda. Os princípios são os mesmos. Os princípios, a palavra de Deus é eterna, ela nunca muda, ela tem a sua força, ela é eterna. Mas a maneira como nós levamos essa palavra, isso sim, a maneira como compartilhamos, a maneira como conduzimos essa palavra, isso sim,
tem que ser avaliado sempre, tem que ser meditado sempre, porque as gerações mudam, a cultura muda, e nós temos que entender a maneira de entregar a palavra de Deus, a maneira de entregar essas ferramentas. Então, vamos orar por isso, para que esses relacionamentos primeiro eles possam ser restaurados, e também que Deus nos dê graça para tocarmos o coração dessa geração com a palavra de Deus, da mesma forma que um dia Deus nos tocou de uma maneira poderosa. Amém? Então Jesus disse que ele não impeça-as de vir, né? Então ele repreendia, ele se indignou. A Bíblia diz que Jesus se indignou e disse: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Esse embaraceis é toda maneira humana, e às vezes até numa questão de tradição humana e até uma tradição antiga que fica atrapalhando os pequeninos de virem ao Senhor. Então que nós possamos orar por eles, porque quando eles forem alcançados e tocados pelo poder do Espírito Santo, de uma maneira maravilhosa, nós vamos ver também grandes liberações do Espírito, da glória e do poder de Deus sobre nós. Então que nós possamos ver esse despertamento no meio da igreja, para que os muros sejam quebrados e as pontes sejam edificadas. Que a maneira como nós entregamos o alimento, a maneira como nós entregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo possa nos inspirar para tocarmos essa geração de uma maneira poderosa. Então que eu e você possamos ser esse instrumento diante de Deus, possamos tocar a nossa geração com poder, e o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado em tudo isso. Então que nós possamos ver Daniéis, que nós possamos ver Davis sendo levantados nessa temporada, cheios do fogo, do poder e do Espírito Santo de uma maneira poderosa. Amém? Então que se os filhos, se os adolescentes que estão chegando na igreja têm seus relacionamentos quebrados, seus relacionamentos fechados por muros com suas casas, que também a igreja possa fazer esse papel poderoso de receber, de compartilhar a genuína palavra e não nos impedirmos de chegar a Jesus, e Jesus possa abençoá-los com o seu poder e com sua glória. Amém? Então vamos orar pelas crianças, pelos adolescentes, para que essa presença, para que esse fogo do Espírito Santo venha sobre eles. Quando eu falo que desde o primeiro dia estamos orando por fundamentos, estamos sim fazendo isso, orando pelos fundamentos. Um dos fundamentos poderosos que a igreja tem que andar, para que a igreja viva em plenitude, para que a igreja possa experimentar grandes e poderosas liberações da parte de Deus, os relacionamentos pais e filhos, filhos e pais, né? Mães e filhos, filhos e pais, e assim por diante. Isso é só uma expressão de que nós estamos entendendo a força que tem o relacionamento do pai espiritual também com seus filhos, né? Então, quando nós aprendermos a quebrar os muros, construir pontes, e entendemos o poder e a importância deles no nosso meio, nós também vamos ser renovados nessa liberação do alto sobre nós, dessa intimidade com Deus e com o Pai, dessa intimidade com o nosso Senhor de uma maneira poderosa. Amém? Então que eu e você possamos ajudar nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes a descobrir o propósito deles diante de Deus, que nós possamos saber entregar a mesma mensagem, mas a entrega seja de uma outra forma, que nós possamos ser esse instrumento para que eles saibam quem eles são, a identidade celestial e espiritual deles também é o nosso papel, e que nós possamos orar por isso. Vamos orar? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos profetizar e declarar esse tempo novo sobre nossas crianças e adolescentes. Pai, eu venho te pedir de uma maneira muito especial nessa noite, junto com os meus irmãos aqui, eu coloco a minha fé junto com a dos meus irmãos aqui, clamando, Pai, pelas crianças e pelos adolescentes, para que eles, ó Pai, possam ser instrumentos teus nessa geração, que nós possamos ver o fogo do teu Espírito Santo, ó Pai, os levantando nessa temporada. Eles não são ali crianças que ficam só participando de um local, só frequentando uma igreja.
eles tenham, ó Pai, pertencimento nas igrejas, que eles tenham esse pertencimento nas igrejas, que eles sintam pertencente a esses ambientes, ó Pai, que o Senhor possa fazer algo extraordinário nessa temporada, que as nossas crianças, nossos adolescentes possam ser marcados pelo fogo do Teu Espírito Santo, que eles tenham experiências, ó Pai, também como um dia nós tivemos, que nós possamos ver nossas casas sendo alvos, ó Pai, dessa restauração, onde tem intriga, divisão, confusão, que possa haver, ó Pai, a Tua restauração, para que eles possam ser abençoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua bênção seja sobre os nossos filhos, sobre os nossos adolescentes, toca os corações de pedra de muitos deles, ó Pai, toca as durezas de coração através de traumas, de marcas profundas ou de situações que vivenciaram, toca os seus corações, mas eles sejam marcados pela presença e pela glória do Teu Espírito Santo. Nós oramos por eles, nós clamamos por eles, ó Pai, para que os muros sejam derrubados e as pontes construídas nos relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, que nós possamos, ó Pai, como igreja, auxiliar, ó Pai, para que eles possam descobrir o seu propósito diante de Deus, o propósito para o qual eles nasceram, eles pertencem à família de Deus, e nós queremos, ó Pai, ser esse instrumento que auxilie essa geração, ó Pai, descobrir quem eles são em Deus, qual o propósito que eles nasceram, ó Pai, nos ajuda, ó Pai, a quebrar toda a tentativa do inferno, a cancelar toda a tentativa do inferno de produzir divisão, ó Pai, entre pais e filhos, entre a paternidade, ó Pai, e a filiação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda os pais, ó Pai, a serem instrumentos para que seus filhos continuem legados, para que seus filhos possam levar a Tua palavra, não importa, ó Pai, a maneira, mas que a palavra é a mesma, os princípios o mesmo, o vigor o mesmo, que esse fogo possa incendiar a nossa igreja. Levanta homens também com dons e chamados, ó Pai, para cuidar dessas crianças, para ser esse instrumento através dos seus dons, a erguerem essas crianças, a cumprir os seus propósitos espirituais. Eu oro para que a identidade, meu Senhor, celestial, possa ser revelada a cada uma delas, ó Pai, que elas possam entender que antes de elas nascerem, antes de elas serem geradas, o nosso Deus já as tinha planejado e as abençoado. Por isso, Pai, nós oramos por ele, nós oramos para que a Tua igreja possa ser, ó Pai, esse instrumento também nessa geração. Quantos paternidades rompidas, quantas maternidades, ó Pai, rompidas, quantos relacionamentos quebrados, mas nós profetizamos e declaramos, ó Pai, que esse tempo, ó Pai, chegou ao fim, e que essa presença, que esse fogo, que essa glória do Teu Espírito possa produzir essas restaurações. Invade casas agora, invade famílias agora, desperta os nossos filhos, ó Pai, de uma maneira poderosa também. Nós Te pedimos isso, nós clamamos por isso, ó Pai, de uma maneira poderosa, que possamos ver relacionamentos restaurados, que possamos ver curas, libertações, transformações de Tua parte, Pai. Que a Tua igreja seja marcada de uma maneira poderosa nessa temporada, que a Tua igreja receba a graça necessária, receba a capacitação, a unção necessária, Pai, para conduzir e para cuidar dessa geração tão preciosa diante de Ti, essa geração tão poderosa diante de Ti. Por isso, Pai, nós oramos assim, consagrando esse dia de hoje a Ti, Te agradecendo e Te louvando, meu Senhor, pelos nossos filhos, e que essa geração possa ensinar também os seus pais, e os seus pais possam ter, ó Pai, compartilhar, ó Pai, das suas experiências com os seus filhos, e juntos eles cumpram o Teu propósito nessa geração, ó Pai. De uma maneira poderosa é o que nós oramos, de uma maneira poderosa que nós Te pedimos, ó Pai, que o óleo da Tua presença, que o manto da unção possa cair sobre essa geração também, e eles possam ser levantados por Ti de uma maneira poderosa. Livra-os do mal, cuida de sua área emocional, cuida da sua área principalmente emocional, ó Pai. Livra-os dos ataques dessa geração, e que nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado. Continuo orando aqui, Pai, pelos meus irmãos, por suas enfermidades, ó Pai. Nós declaramos nas regiões celestiais, cancelado toda a enfermidade no nome de Jesus. Amaldiçoamos a enfermidade e declaramos, ó Pai, que não importa a enfermidade, qual que seja a enfermidade, qual que seja a origem dessa enfermidade, nós profetizamos a cura, declaramos agora a cura, Pai, que pessoas sejam curadas agora, libertas agora, em nome do Senhor Jesus, dessa opressão, dessas enfermidades, ó Pai. Curas das mais poderosas, Pai. Pessoas aqui que estão há alguns anos já com essa enfermidade, receba a cura no nome de Jesus. Pessoas que estão aqui sendo assoladas por sentenças, por liberações malignas, não importa a origem, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo entre em ação e nós possamos ver, ó Pai, que eles sejam curados
e libertos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também peço pela vida emocional. Levanta uma igreja forte, levanta um povo forte, levanta cura emocional no meio do teu povo, que eles possam testemunhar a força do teu Espírito Santo trabalhando no seu interior também, ó Pai. Nós oramos assim, pedindo essa intervenção do céu, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua graça na área emocional, ó Pai. Cancela as ansiedades, cancela as tristezas, as depressões, ó Pai. Toca a tua igreja com o poder e que o teu nome seja glorificado. Eu também te peço por esse despertamento espiritual, um avivamento de tua parte, o poder de tua presença se manifestando na vida dos teus filhos, ó Pai. Eu te peço de uma maneira poderosa e livra-os do mal. Coloca uma muralha de proteção ao redor dos teus filhos, ao redor da tua igreja, ao redor dos teus servos, e que em tudo isso possamos ver o teu nome sendo glorificado, adorado e honrado, ó Pai. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia de jejum e oração. Entregamos a ti em nome de Jesus. Amém, amém. E glória a Deus, família. Deus é maravilhoso. Mais um dia aqui com vocês e vamos aí nessa última semana de jejum e oração. Deus é poderoso, Deus tem respondido orações, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e é só o começo daquilo que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Amém? Deus os abençoe, espero vocês aqui também amanhã às 22 horas para meditarmos na palavra, orarmos e jejuarmos juntos e isso possa repercutir poderosamente, primeiro, no teu interior, uma transformação genuína e poderosa, e depois sim, nós possamos ver grandes liberações da parte do Senhor sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês demais em Cristo, fiquem na paz do Senhor, espero você amanhã às 22 horas e vamos, valeu família, tchau, tchau.